Então agora a gente vai falar sobre pêndulo simples, né? Pêndulo simples. E vai, professor. Digamos que você tem o nosso velho amigo pêndulo simples, né? Sim, isso. E aqui você tem, portanto, a bolinha do pêndulo. É, professor, aham. E aí tu se lembra que eu te falei o seguinte, né? Qual é a condição para que um movimento que oscila seja um MHS mesmo, hein, professor? Deixa eu ver se tu se lembra. Aqui está a posição central de equilíbrio. Se você pegar o corpo e afastá-lo uma distância x da posição central de equilíbrio, a força que quer levá-lo de volta, ela tem que ser diretamente proporcional a x elevado a 1. Se isso ocorrer, o movimento vai ser um MHS e vai ter todas as propriedades do MHS. Por exemplo, quanto será o período dele? Olha só que legal. O período dele, se isso acontecer, o período dele vai ser 2π raiz quadrada de m dividido por quem? Por aquela constante c que apareceu bem aqui assim, ó. Quem quer que seja, a constante que aparecer ali é a constante que aparece aqui. No caso do sistema massa-mola, professor, essa constante acaba sendo a constante elástica da mola. Por isso que aparece, né? Ó. Mas em outras situações, esse C pode ser outra coisa. É o que vai acontecer no pêndulo simples. Olha como é legal aqui, ó. Renato Brito, será que o pêndulo simples executa um MHS? Rapaz, eu vou ter que fazer um teste. Como é que é o teste? O teste é assim, ó. Eu vou pegar e vou afastar essa bolinha da posição central de equilíbrio uma distância x, ó. Ah, quer dizer que daqui pra cá o senhor vai chamar de quê? Eu vou chamar de x. Ah, tá. Daqui pra cá eu vou chamar de x. E eu quero ver se a força que quer levar essa bolinha de volta, se ela é ou não é diretamente proporcional a esse x que você afastou, entendeu? Professor, será que ela é? Não sei. Se ela for, vai ser o MHS. Bom, vamos ver o que a gente sabe aqui sobre isso. Olha, esse tamanho do fio vale L, certo? Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Ei, lá da aula de geometria plana, né? O teu professor de geometria, né? Uma vez ele não falou pra ti, ó, que quando você tem um círculo assim, né? Ó, quanto é que vale esse ângulo alfa, né, Renato Brito? Em radiano. Esse ângulo alfa em radiano, ele é o comprimento do arco dividido pelo raio. Tu se lembra disso? Que alfa era o que mesmo, hein? L sobre R. Eu já ouvi dizer. É o valor desse ângulo em radianos, né? Tem até um caso particular. Por exemplo, quando você dá uma volta completa, ora, esse L vai ser quanto? Quando você dá uma volta completa, esse L vale quanto? 2πr, né? Que aí, quando você divide por R, vai dar um ângulo central de quanto? 2π radianos, que é o ângulo central de uma volta toda, né? Mas entendi. Tava só te mostrando como realmente o negócio funciona. No caso dessa nossa figura, quanto seria esse alfa em radianos seguindo essa ideia? Esse alfa seria x sobre quanto? L, x sobre L. Vou escrever aqui, né? A alfa, aquele ângulo bem ali assim, vale x, que é a distância que o Renato puxou, né? Ó, sobre L. Aí vem a pergunta, professor, será, hein, que vai aparecer uma força diretamente proporcional a esse x? Vamos lá. A gente já estudou a dinâmica do pêndulo simples. Você sabe que quando a bolinha está bem aqui nessa posição, ó, as forças que ficam agindo, não sei se tu se lembra, tu vai ter aqui a tração. Aí quem era essa componente que ficava lutando contra a tração? Era P quem mesmo, hein? P cosseno. Por isso que ficava T menos P cosseno antigamente, né? Eu me lembro, T menos P cosseno alfa. E a componente que fica aqui na direção tangencial é essa que quer levar a bola de volta? É essa. Essa vai ser a famosa quem, professor? Essa vai ser a famosa P seno. E aí, essa é a candidata à força restauradora, entendeu? Aí é P seno. Quer dizer, professor, que a P seno está fazendo esse papel dessa doidinha aqui? Exato.
Aí eu quero ver, será, hein, Renato Brito, que essa tal de P seno de alfa vai ser diretamente proporcional a esse x? Vamos ver. Vou escrever bem aqui assim. Você vai ver que numa certa circunstância, ela consegue ser diretamente proporcional a esse x. Como é que ficaria? Lá vou eu, ó. Força resultante. Renato Brito, né? A força resultante não, a força restauradora. No caso aqui, a gente pega só a resultante na direção tangencial. Não se preocupe com a centrípeta, não. Olha só na direção tangencial, certo? A candidata à força restauradora vai ser P seno de alfa. Parabéns. Opa, obrigado. Acontece que esse P eu já sei que vale mg, né? É, mg. E aí o seno vai ser o seno de alfa. Acontece que esse alfa vale quanto mesmo, hein? Ai, diabo é isso, professor? X sobre L, seno de um monte de letra. Não tenha medo não, pai, não tenha medo não. Então, a força restauradora tá dando esse negócio horrível. Mas pessoal, tem uma propriedade, né, que às vezes a gente, né, dependendo, né, que a gente estuda, que diz o seguinte, ó. Se o ângulo não for muito grande, quer dizer tipo assim, o quê? Se ele for assim, menor do que 10 graus, o que acontece? O seno desse ângulo é aproximadamente igual à tangente dele, ó. Aí porque o cosseno vai ser praticamente 1, né? Que também vai ser igual, aproximadamente igual ao próprio ângulo, se ele tiver em radianos. E como é que é, professor? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Pega um ângulo pequeno, 5 graus. 5 graus é um ângulo pequeno. Pode botar na calculadora aí, na tua calculadora científica. Calcula o seno de 5 graus e a tangente de 5, que tu vai ver que dá praticamente o mesmo valor. Então, seno de 5 graus é aproximadamente a tangente de 5 graus, que é aproximadamente o quê? 5 graus em radianos. Tem que passar para radiano, né? Então, se alguém perguntasse, Renato, quanto é que é o seno de 5 graus? Seno de 5 graus é aproximadamente esse mesmo ângulo, só que eu tenho que escrever em radianos. Cara, quanto é que é 5 graus em radianos? 5 graus em radianos é 5 vezes π dividido por 180, né? Para passar para radiano. Tá. Acontece que 180 dividido por 5 é quanto? 36, né? Vai ficar π sobre 36. Só que π não é aproximadamente 3, né? 3 dividido por 36. Aproximadamente quanto? 3 sobre 36. 1 sobre 12, né? Caracas, então você está querendo dizer que o seno de 5 graus é aproximadamente 1 sobre 12. Pode pegar na calculadora aí e olhar, que dá aproximadamente isso. Dá. Professor, pois é. Mas não é isso que me interessa, não. O que me interessa é o seguinte. Se o ângulo for pequeno, o seno dele pode ser substituído pelo próprio ângulo. No nosso caso aqui, professor, esse nosso alvo vai ser pequeno, vamos dizer que ele seja, tipo assim, quanto? Uns 10 graus, não pode ser mais do que 10 graus. Digamos que o menino puxou só 10 graus e soltou, Aí a gente quer saber o que vai acontecer. Se o ângulo for pequeno, o Renato está me dizendo que o seno dele eu posso substituir por ele próprio, aproximadamente. Seno de alguém é aproximadamente o próprio alguém. Seno da sua tia é aproximadamente a titia. Seno de x sobre L é aproximadamente o que, professor? X sobre L. Desde que aquele x seja pequenininho para o ângulo ser só uns 10 graus. Sim, o que é que tem? Onde é que tu está querendo chegar, professor? Tu se lembra que eu estava querendo saber se a força seria ou não diretamente proporcional a x elevado a 1? Sim, pois pronto. Tu percebe que isso aqui, ó, era aquela constante que eu estava querendo? Viado. Cara, se tu olhar bem, ó, a força resultante está dando isso daqui, ó, mg sobre L, que é constante, vezes o x, que é a distância que eu puxei, ó, elevado a 1. Mancha, que gordinho esperto. Isso. Ou seja, é verdade, professor. A força restauradora, a força que quer levar de volta, está realmente diretamente proporcional àquele x que você puxou? Então, essa constante bem aqui assim, é como se fosse a constante elástica, ó. Então no lugar isso, eu vou colocar, no lugar desse C, eu vou ter que colocar essas letras que estão aqui dentro.
Quer dizer que eu posso dizer que o pêndulo simples é como se fosse um sistema massa-mola? Perfeitamente. Um pêndulo simples é como se fosse um sistema massa-mola, só que é uma mola cuja constante elástica vale quanto? Essa letra aqui, ó. Ah, eu tinha tanto medo. Não, mas que besta, eu tenho medo disso não. Ai, olha como é legal. Vai, professor, faz bem aí a conta só para eu ver. Pronto, como calcular o período de oscilação desse sistema? É 2π, raiz de m. Aí o Renato falou que é sobre C, de Serginho, né? Isso. Aí, ó, quando eu faço as contas, professor, mas quem é esse C? Ora, não é mg sobre L? mg sobre L. Ah, não acredito. Caraca, mas é praticamente a prova a demonstração de que Deus existe. É exatamente a demonstração, né? Usando o MHS, né? De que, né, ó. Aí você ouve a voz da sua mãe dizendo: Renatinho, não brinque com isso, meu filho, que desagrava a Deus. Tá bom, mamãe, foi mal, né? Então fica o quê, professor? 2π raiz de L sobre G. Caracas, então isso aqui é o quê? É o período de oscilação de um pêndulo simples, ou seja, é o tempo que ele demora para percorrer 4 amplitudes. Pois é, só que tem um problema nessa fórmula. Essa fórmula só serve, Renato, se aquele alfa não passar de quantos mesmos, hein? Vala, professor, parece tão pouco. Não, mas 10 graus é muito pouco não, mas se tu pegar um prédio de 20 andares, né? Por exemplo, né? A gente tem aula aqui no Shopping Aldeota, é um shopping que tem 20 andares, né? Bom, se tu tiver um prédio de 20 andares, tu amarrar um fio, né? Lá no alto de um prédio de 20 andares, esse fio aqui vai ser bem grande, ó. E aí, bota uma laranja bem aqui, pronto. Pega esse fiozinho, ó, e puxa 10 graus. 10 graus é pouco, mas daqui pra cá esse arco vai ser enorme, ó. Essa altura bem aqui, assim, vai ser uma altura, assim, de quanto? Sei lá, assim, umas 3 pessoas. Um menino, na cacunda de um menino, na cacunda de um menino, para segurar essa bola. 10 graus não é tão monótono, não. Eu achava que era muito tedioso. Não, se o fio for grande, 10 graus até que é um ângulozinho até legal, né? Ai, Claro que o ângulo é o mesmo, mas eu quero dizer que fica mais interessante, né? Que também é interessante, né? Então pronto, Moi, um pêndulo simples é como se fosse um sistema massa-mola, cuja constante elástica é aquilo. Quando eu substituo, eu acho aquela famosa expressão do período de oscilação do pêndulo simples. Bom, Renato Brito, então já que ele é um MHS, já que o pêndulo simples executa o MHS, desde que você trabalhe com pequenos ângulos, né? Me diz uma coisa, se eu puxar 60 graus... Pronto, se você puxar 60 graus, o pêndulo simples vai oscilar, não? Vai oscilar, só que não vai ser um MHS. E qual é a consequência disso? Essa fórmula, por exemplo, não vale. Essa fórmula só é válida, né? Se você for para o laboratório fazer a medida experimental, não vai dar certo? Não vai. A medida só vai dar muito próxima da realidade se esse ângulo for pequeno. Aí dá bem direitinho, pessoal, dá. Bom, agora que você entendeu isso daí, vamos fazer a comparação do que depende o período de oscilação de um pêndulo simples para a gente comparar com do que depende o período de oscilação do sistema massa-mola. Vou aproveitar e fazer então aqui, Renato, ó, um do lado do outro. Aqui está o pêndulo simples. Pêndulo simples oscilando. Período é o tempo que demora para percorrer o que, Renatinho? 4 amplitudes, ó. Ó. Olha aqui, uma amplitude, 2 amplitudes, 3 amplitudes, 4 amplitudes. Período é o tempo que demora para percorrer ao todo essas 4 amplitudes, né? Uma oscilação completa. Aqui, pessoal, valem todas aquelas propriedades. Por exemplo, aonde é que a velocidade é máxima? Aonde é que a força é mínima e tal. Vale todinho? Vale todinho, né? Também vale aqui. Bom, então o período de oscilação de um pêndulo simples, alguém poderia perguntar do que depende e do que não depende o período de oscilação de um pêndulo simples. Pergunto para ti. Vamos lá. Professor, eu percebo só olhando pela fórmula, porque eu sei ler, né, professor, que ele depende do L e depende do G, claro, né? Depende do L, isso aí eu sei, né? Pois é. Depende do L e depende do G. Meu amigo, se depende do L, depende de tudo que pode afetar o L, que pode afetar o comprimento. Por exemplo, isso aqui não poderia ser um fio de cobre? Aí o que eu posso fazer de legal com um fio de cobre?
dilatar, né? Dilatação térmica, posso aquecer esse fio. Quando eu aqueço o fio, esse L aumenta. Quando eu boto no congelador, esse L diminui. L depende da temperatura, porque eu poderia fazer dilatação. Ah, então o período depende do L, que por sua vez depende da temperatura. Que legal! Por causa da dilatação, né? Isso, só tô, né, chamando a tua atenção aqui das pegadinhas. Outra coisa, professor, ele depende do G. Depende do G, né? Depende da gravidade. Por exemplo, o que você espera que aconteça na Lua? Na Lua, tu já percebeu que na Lua as coisas acontecem em câmera lenta? Quando a pessoa pula na Lua, ela vai assim, e aí ela vai cair, porque a gravidade é muito pequena, né, professor? Exato, né? Então, na Lua, por exemplo, se eu pegasse um pêndulo simples e eu soltasse, né, ele iria demorar muito tempo para ir até o outro lado e voltar. Significa que na Lua, o período dele é grande ou pequeno? Significa que na Lua, se ele demora muito tempo, é porque o período é grande. Será que faz sentido, Renato Brito? Gravidade pequena tem a ver com período grande? Faz sentido isso, pessoal? Faz sentido. Gravidade pequena tem a ver com período grande. Aliás, período grande, quando o relógio tem um período grande, ele tem uma tendência de adiantar ou atrasar? Já pensou se o relógio da parede da tua casa fosse assim, ó? Ai. Tu acha que esse relógio vai adiantar? Para você, ele vai parar, né? Pois é, né? Período grande. Quando o período fica maior do que o que deveria ser, a tendência do relógio é o quê? Atrasar, porque ele vai ficar muito lesadão, né, professor? Bom, claro que se a gravidade fosse grande, seria ao contrário. Se eu levar para um planeta onde a gravidade é super grande, na gravidade grande o pêndulo oscila assim, ó. É quando a gravidade é grande, ó. E aí, se ele tá assim, ligeirinho, o período dele tá grande ou pequeno? Pequeno. Período é o tempo que ele demora para ir até o outro lado e voltar. Se ele tá assim, super ligeirinho, é porque o período tá o quê? Pequeno. Um relógio que tem o período pequeno, a tendência dele é adiantar ou é atrasar? Adiantar. O professor ele vai voar, né? Pois é, né? Período pequeno, a tendência dele é adiantar, lógico. Bom, professor, então ele depende da gravidade. E se ele depende da gravidade, ele depende de tudo que afeta a gravidade. Por exemplo, num planeta, a gravidade depende da altitude. Se eu estiver lá em cima de uma montanha, da serra, a gravidade é menor, não é não? Eu me lembro. Depende da latitude. Você está no Equador ou você está nos polos? Varia? Uma outra coisa que afeta a gravidade, pessoal, é o que mesmo, hein? Que afeta a gravidade? A aceleração do elevador. A aceleração do elevador, professor, poderia afetar, então, o período de oscilação do pêndulo simples? Sim, vou até colocar aqui, ó, aceleração do elevador. Tu percebe que a aceleração do elevador afeta o pêndulo simples, mas não afetava, né, o sistema massa-mola. Massa, cara, Professor, então depende do L, depende do G. Deixa eu te perguntar mais. Depende da massa da bola? Até porque a massa cancela ali, né, Renato? Não depende da massa. Tanto faz você pendurar uma vaca, né, professor? Minha vizinha, professor, aquela vaca. Exato, né? Ou, né, uma formiguinha de óculos, né? Olha, tanto faz. Já imaginou? Tu consegue imaginar uma cena? A vaquinha, vem cá, mimosa. Vem cá, mimosinha. Se o tio vai amarrar aqui, deixa eu levantar aqui a vaquinha, vamos lá? Amarrar aqui uma cordinha na vaquinha. Pronto. Vamos lá, mimosinha, vamos lá. Que pariu. E aí, tanto faz uma vaca oscilando, como você pegar aqui uma formiguinha de óculos, a bichinha, meu Deus, amarra aqui a bichinha, socorro, e aí, quer dizer que tanto faz uma vaca, uma formiga de óculos, um piano, não depende da massa, cara. 2π, raiz de L sobre G, não depende da massa. Se você compara esse com esse, tu percebe que dá o contrário, ó. Depende da gravidade. Aqui não depende da gravidade. Aqui depende da massa. Tá. Aqui não depende da massa, professor. Lá naquele tinha um negócio legal, o negócio da amplitude, hein? Não dependia da amplitude. Renato Brito, aqui também não depende da amplitude? Também.
Não depende da amplitude também. Ei, o que significa não depende da amplitude? Significa o seguinte: tanto faz no pêndulo simples você puxar somente 3 graus, ó. Ah, tá. Tanto faz você puxar 3 graus e soltar, como você puxar 6 graus e soltar, o tempo que demora para dar a oscilação é a mesma? É. Tanto faz eu aloprar e puxar logo 3 graus, ou puxar logo 6 graus. Ou seja, puta merda, né? Praticamente nada, né? E aí, não varia não? Não varia não. O tempo que demora para dar uma oscilação completa, né? Independe, professor, da amplitude. Claro, respeitando, né? Ó. Ah, tá. As questões normalmente nem falam sobre isso, entende? Vocês já viram alguma questão que falava sobre isso? Elas não falam. E aí? Faz de conta que não sabe também, entendeu? E resolve, faz de conta que tu não sabe disso e vai dar certo do mesmo jeito, né? Eles não ligam muito pra isso não, eles, né? Faz de conta que vale pra qualquer situação, entendeu? Tô falando só pra ficar bem, né? Ah, tá. Professor, pra falar o seguinte, fala umas questãozinhas que usa esse negócio aí de pêndulo simples.